Salvação e Serviço, capítulo 2, Fundamento Bíblico. Em 2 Pedro 1,16, o apóstolo diz que os líderes da igreja cristã primitiva não seguiam fábulas engenhosamente inventadas. Como membro da Igreja de Deus, fico muito feliz por isso. Não seguimos as fábulas de Esopo, que era um escravo grego contador de fábulas, ou um conto de fadas. Não temos nos dirigido a escolas ou bibliotecas públicas a fim de buscar os contos de Andersen, que foi um autor e compilador dos contos de fadas. Pedro nos diz que temos aqui a palavra de Deus, escrita por homens inspirados. Inspirados por quem? Pelo Espírito Santo. Encontramos na palavra de Deus a fundamentação para o que estamos fazendo no Ministério Jovem. A base de nossa ação não é a palavra de um homem na associação geral ou de um diretor de jovens de associação ou missão, ou quem sabe a palavra de alguém que tenha escrito um livro sobre jovens, o qual podemos adquirir numa livraria qualquer. Temos a palavra de Deus que nos diz: eis o que pretendo fazer com os jovens desta igreja. Sou grato porque isso me dá confiança no fato de que temos raízes às quais recorrer e fé a qual nos apegar nesse aspecto. Pedro assegura que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, também afirmou algo semelhante. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. 1 Coríntios 9:26. Ou seja, não estou lutando com minha sombra. Temos confiança que nosso ministério em favor dos jovens se baseia em assim diz o Senhor, e que não estamos pelejando com a nossa própria sombra. Apresentamo-nos com nossas luvas a postos, com a palavra de Deus em nosso coração, prontos para combater de verdade. Estamos lutando pelas almas de nossos jovens. É isso que conta. Partiremos para o último assalto lutando pelos jovens com base em nossa compreensão da palavra de Deus. Qual é então nossa base bíblica? Isaías 54:13 diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. A época de Isaías foi de terrível corrupção, caracterizada pela ausência de moralidade. Os juízes julgavam para obter recompensas e não em nome da justiça. Foi um período de grande imoralidade e profunda idolatria, uma época de cativeiro, vergonha e abandono de Deus e de sua verdade. Um momento na experiência e triste história dos filhos de Israel, quando chegaram a um de seus níveis mais baixos. Naquele tempo de terrível corrupção, parecia que ninguém mais acreditava no Deus do céu. Poucos ainda se lembravam da época em que a glória do Shekinah, a presença visível do Senhor, resplandecia no lugar santíssimo do templo, ou quando o fogo de Deus havia ardido pela última vez sobre o altar. Então surgiu em cena Isaías. Ele acreditava em Deus e em seu poder para salvar, apesar das lamentáveis circunstâncias, e por isso deu a um de seus filhos o nome de salvação no remanescente. A tradução literal desse nome seria: haverá salvação nos remanescentes. Isaías trazia uma mensagem de esperança para o remanescente. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. No entanto, essa mensagem não se destinava apenas ao remanescente daquela época, mas, através dos olhos da profecia, apontava um momento impreciso e distante em que estamos vivendo hoje. Isaías viu esta igreja e seu povo em pé, na longa linha profética dos remanescentes. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Esse texto é para a igreja de hoje. Aplica-se a nós, o Israel espiritual. Isaías aguardava um tempo de restauração e redenção. Nós aguardamos um tempo de restauração e redenção que está às portas. Eu creio que esse tempo está muito próximo. Analisemos detalhadamente esse versículo. Esse texto é para nós, não é destinado a outros. Nós somos pais e mães espirituais dos jovens de nossa igreja, e esses são os nossos filhos. O texto não fala dos filhos do vizinho do lado ou da frente, não trata dos jovens que moram no outro lado do hemisfério ou além das fronteiras de qualquer reino. É de teus filhos que ele está falando, dos jovens que se encontram na igreja de Deus. Isaías afirma que teus filhos serão ensinados. Hoje em dia se ensina aos jovens de muitas maneiras.
Os meios de comunicação são penetrantes e exercem grande influência em todas as formas. Ensina-se aos jovens por meio de um bombardeio de sensações visuais, táteis, auditivas, olfativas e também através da leitura. Enviamos nossos jovens à escola da igreja ou mesmo a uma instituição pública de ensino, e lá eles aprendem, não somente com os mestres, mas também com os amigos. Por vezes, aprendem com os colegas de rua, mas não é isso que o texto está dizendo. Ele diz: teus filhos serão ensinados do Senhor. Há uma enorme diferença entre esse ensino e a filosofia do mundo. Nossos jovens serão ensinados pelo Senhor. É esse o ponto que desejo destacar. Essa é a base de nossa confiança como igreja e o porquê de nossa mensagem ser diferente. Em primeiro lugar, observemos que a obra do Senhor na mensagem de Elias implica no fato de que o coração dos filhos se volte aos pais, e de que o coração dos pais se volte para os filhos, e de que ambos se voltem para Deus. Em segundo lugar, quando o Senhor proceder a esse ensino, será grande a paz de teus filhos. Isso abrange os domínios completos do coração, da mente, do corpo e do ambiente. Quando viajo ao redor do mundo, tenho visitado muitos países que não conhecem a paz. Tenho estado em guerra por 3 ou 4 gerações. Ao deixar minha esposa em casa, ambos temos consciência da gravidade de viajar no mundo de hoje, convulsionado pelos conflitos. Não conversamos muito sobre isso, mas nos damos conta do perigo que implica visitar certos países, e sabemos que a paz e a segurança são apenas o resultado da intervenção e da proteção de Deus. Em muitos lugares, observo jovens que não conhecem a paz. Recentemente, fomos bloqueados num cruzamento de estradas por um grupo de soldados armados de metralhadoras. A idade dos jovens guerrilheiros oscilava entre 9 e 14 anos. As metralhadoras eram do mesmo tamanho dos garotos, e eles as apoiavam nas janelas do carro. Mas nosso texto diz: e será a grande paz de teus filhos. Nosso mundo anseia por paz física. A mensagem que possuímos trará uma paz completa para a mente, o corpo e a alma. Pode haver guerra lá fora, mas a paz de espírito que não pode ser tirada de nossos filhos é aquela que somente Deus pode dar. Essa é a segurança que desejamos proporcionar aos nossos jovens por meio de nosso ministério em seu favor. A filosofia adventista do Ministério Jovem é a salvação dos nossos jovens e a aceitação por parte da igreja de sua responsabilidade para com eles. Não é suficiente perceber que temos jovens na igreja. É necessário assumir que somos responsáveis por esses jovens e oferecer-lhes uma mensagem que traga paz à alma. Um dos melhores capítulos com instruções para o ministério jovem na Palavra de Deus é Deuteronômio 6. Se desejamos servir aos jovens, precisamos entender esse capítulo. Os versículos 4 a 7 dizem: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Em algumas versões inglesas, tu as inculcarás diligentemente aos teus filhos. A quem está se dirigindo Deus aqui? A igreja é o Israel espiritual. Israel somos nós. Israel é o povo remanescente de Deus. Quando Deus fala a Israel, está falando com toda a igreja. E o Senhor nunca disse: ouçam, pais, tenho que lhes dizer 1 ou 2 palavras. Nem disse tampouco: pastores, aqui estão 2 conselhos que vocês podem anotar. Ele não se dirige exclusivamente à comissão da Associação Geral para dizer: tenho 2 recomendações para ser votadas pela comissão. A mensagem de Deus em Deuteronômio 6 é: ouve, Israel, quero falar com a igreja toda. Isso significa que ele está falando a todos nós que fazemos parte da igreja hoje. Observemos o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. A quem fala Deus agora? Aos jovens? Não. Ele ainda está falando com Israel, a sua igreja. Ele diz: ouçam todos os membros, a igreja como um todo, ouçam isto. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É necessário um compromisso individual por parte de cada membro da igreja. E ele diz mais: quando aceitarem esse compromisso como indivíduos, estarão assumindo uma responsabilidade individual e coletiva. A instrução continua no versículo 6. Estas palavras estarão no teu coração, o que nos remete a:
Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119:11. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119:105. Foi isso que Deus disse. Essa é a palavra que temos que pôr em nosso coração. Ela deve dirigir nossos pensamentos e ações, inspirar nossas motivações e exercer influência sobre os princípios que regulam nossa vida. A responsabilidade da igreja para com seus jovens deve estar de acordo com as palavras de Deus. Isso é bíblico. Leiamos agora o versículo 7. E tu as inculcarás a teus filhos. Quem seria esse tu? Ainda é a igreja em seu conjunto e cada um dos membros que compõem seu corpo. Gosto de parafrasear a palavra de Deus dizendo: minha igreja, igreja adventista do sétimo dia, igreja remanescente de Deus. Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e ensinarás diligentemente estas coisas a teus filhos. A mensagem de Elias, que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos a seus pais e dos filhos a seu Deus, é a mensagem na qual precisamos acreditar e ensinar diligentemente em nossa igreja. O advérbio diligentemente, relembrando palavra que aparece em algumas versões inglesas da Bíblia, na frase tu as inculcarás diligentemente a teus filhos, em Deuteronômio 6:7, não aparece na maioria das traduções da Bíblia para o espanhol. Uma delas, Deus habla hoy, Deus fala hoje, diz continuamente. No português, em várias versões, não se vê nenhum dos dois termos. Diligentemente significa colocar empenho e dedicação no que se faz. Diz Paulo: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Colossenses 1:29. Parafraseando, Paulo nos diz: com essa finalidade eu trabalho diligentemente com toda a energia e o poder que Cristo me tem concedido. Ao ensinar diligentemente, você o faz com toda a eficácia de Deus, que opera em você, exigindo o máximo de todos os nervos e fibras de seu corpo, até que esses peçam clemência. Não podemos ter uma igreja vacilante quanto à mensagem de Elias e seu ministério em favor dos jovens. Esse ministério é um dos mais difíceis na igreja. Ele vai exigir do motor de nossos veículos, vai gastar o carpete de nossos assoalhos e a sola dos nossos sapatos, vai consumir nossa energia e a conta bancária. Vai pôr tudo em tensão até o último limite, porque quando se lida com jovens é necessário trabalhar com diligência e esforço. É a mais difícil, porém a mais bela obra que Deus nos tem confiado. A Bíblia fala a verdade quando dá essa ideia de diligência. Deuteronômio 6, versos 7-9 declara: tu as inculcarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A cada momento do dia, em cada aspecto de seu trabalho, você deve recordar a palavra de Deus com seus filhos, nossos filhos. Quando Deus se dirige aqui à igreja, Ele está dizendo que em todas as ocasiões, seja no trabalho, no lazer, assentados em casa, conversando, recebendo visitas ou visitando amigos, nos momentos de recreação ou ainda na escola, devemos ensinar aos jovens diligentemente. Esse é o ministério jovem. Não existe um aspecto da vida dos jovens que esteja isento da mensagem de Elias. Quando promovemos uma reunião social na igreja, as atividades devem ser de tal caráter que os jovens sintam-se atraídos para Cristo. Arthur Spalding denominou esses encontros de reuniões sociais para salvar. Quando as crianças ou os jovens estão no colégio, a instituição deve atuar para salvá-los. Quando permanecem conosco em família, nós exercemos influência para salvá-los. Quando assentados nos bancos da igreja, a igreja contribui para a sua salvação. Quando permitimos que joguem futebol, o jogo deve desenrolar-se de tal maneira que também colabore para a salvação deles. O texto está abordando todos esses aspectos. A igreja deve envolver-se em todas as esferas da vida dos jovens, com o objetivo constante de promover sua salvação. Então, o que devemos fazer? O verso 7 nos diz: tu as inculcarás a teus filhos. Outra possível tradução seria:
Tu as ensinarás a teus filhos. Ele segue aconselhando: o Senhor teu Deus temerás. É isso que precisamos ensinar. Devemos ensinar aos jovens o real significado do temor de Deus. Necessitamos ensiná-los a servir ao Senhor. O verso 17 diz: diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus. E no verso 18, farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Essa mensagem, esse conjunto de instruções e verdades que Deus deseja que a igreja ensine aos jovens, deve se manifestar também na vida dos demais membros. A ideia é que o Ministério Jovem receba o apoio de adultos moldados por um estilo de vida cristão e viável. Não deve ser apresentado como uma teoria inerte, mas como uma religião significativa que os jovens possam verificar como algo prático que satisfaça as necessidades da vida diária. Os jovens podem ser mais facilmente convencidos a adotar um estilo de vida se esse funcionar e apresentar resultados, do que tentar convencê-los através de uma teoria estéril, cheia de proibições e de restrições. Observemos os versos 20 e 21. Quando teu filho de futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: lembremo-nos de que essa ainda é a instrução para a igreja. Como vamos respondê-la? Existem 3 coisas que Deus pede para a igreja fazer. Primeiro, devemos ensinar nossos filhos nos mandamentos, nos estatutos e na palavra de Deus. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Segundo, devemos recordar-lhes como Deus conduziu as coisas no passado. Deuteronômio 6, versos 20 a 23. Terceiro, devemos desafiá-los a viver daqui em diante de acordo com a palavra do Altíssimo. Deuteronômio 6, verso 24. Esses são os 3 princípios bíblicos do ministério em favor dos jovens: instruir, fazer lembrar e desafiar. Quando deixamos de compreender esses princípios, o resultado é a apostasia de muitos de nossos jovens. Sou adventista de 3ª geração. Meus filhos já pertencem à 4ª. Muitos dos leitores possivelmente são adventistas de 2ª e 3ª geração. O problema é que nossos antepassados apreenderam seus princípios da palavra de Deus, mas nós esquecemos de transmitir os fundamentos bíblicos desses valores. Simplesmente dizíamos a nossos filhos: não façam isso. Agora os netos nos perguntam: por quê? Dizemos: não fume. E eles perguntam: por quê? Respondemos: porque faz mal a você. No entanto, temos consciência de que essa resposta por si não é o suficiente. Quando um de meus filhos era pequeno, costumava fazer muitas perguntas. Minha esposa se dispunha a satisfazer-lhe a curiosidade. Por quê? Mas bastava para começar a responder e ele já se dava por satisfeito. Por que não posso fazer isso? Porque... e pronto. Contudo, sabemos que isso não é suficiente, não é mesmo? Não podemos nos limitar a dizer: não faça isso. Devemos dizer: assim diz o Senhor. A menos que encontremos o fundamento bíblico para a abstinência do álcool, fumo e drogas, a menos que apresentemos uma base bíblica que justifique o fato de não assistir a este vídeo, mas sim aquele outro, e uma razão bíblica para não ouvir esta música, mas ouvir aquela, ou um argumento bíblico para a observância do sábado, não teremos nada a dizer aos jovens de hoje. Precisamos dizer-lhes: este é o caminho no qual Deus nos instruiu. É isso que a sua palavra diz. Foi assim que ele nos conduziu em situações semelhantes no passado, e agora os desafiamos a aceitarem sua palavra e viverem segundo seus princípios de hoje em diante. Isso é o ministério jovem com base na palavra de Deus. Já é tempo de sairmos como pregadores, professores, pais e pregarmos a palavra de Deus para que a juventude tenha uma base bíblica que a capacite a distinguir entre a verdade e o erro. E qual será o resultado disso? O verso 25 de Deuteronômio 6 afirma: será por nós justiça. Deus defenderá a causa de seus servos. Considero maravilhosa essa promessa. É privilégio do fiel cristão dizer como salmista: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Salmo 118, verso 6.
O ministério jovem tem a ver com salvação. Quando avançamos confiantes e dispondo de uma sólida base bíblica para o ministério jovem, podemos dizer que o Senhor está conosco. O Senhor defenderá sua causa. Isso será por nós justiça. A justiça de Deus cobrirá nossa juventude. Se seguirmos o plano, o caminho e a mensagem de Deus, cumpriremos sua missão e salvaremos nossos jovens. O movimento dos jovens adventistas foi ordenado por Deus para a salvação deles. O Senhor tem determinado que a igreja seja um instrumento para ensinarmos diligentemente e sempre. Os jovens, tal instrução se deve dar em casa, na igreja, na escola, no trabalho ou no lazer, para que os jovens entendam que todos os aspectos de sua vida precisam estar expostos à vontade de Deus. Agora quero chamar a atenção para o 2º capítulo de Joel. Aprecio muito esse capítulo. São palavras para nós hoje. É uma mensagem de urgência que nos diz que o Senhor está chegando. Se o lermos à luz de sua aplicação a nós como um povo, ele adquire um significado maior ainda. Tocai a trombeta em Sião. Verso 1. E o que é Sião? Sião é Jerusalém, é a igreja de Deus. Sião somos nós mesmos, o grupo de pessoas mencionado em Deuteronômio 6. O texto não diz, ide tocai a trombeta nas ruas, mas sim, tocai a trombeta na igreja, fazei soar o alarme. Esse alarme soava quando havia perturbação, quando o povo estava em guerra. Ao ouvi-lo, as pessoas corriam, era um caso de emergência. Eu acredito que hoje o Ministério Jovem se encontra em estado de emergência. Portanto, vamos fazer soar o alarme. Soar o alarme no Santo Monte, ou seja, na igreja. Diz o verso 16 de Joel 2: Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Essa é a mensagem para a nossa igreja. Reuni os filhinhos é o mesmo que dizer reuni os jovens. Uma igreja que oferece sua juventude um serviço inconsistente jamais alcançará os objetivos de missão global. Se nós falamos a sério acerca da missão da igreja, devemos levar a sério a mensagem da igreja. Reunir os jovens. E por quê? Porque o Senhor diz que devemos santificá-los, devemos separá-los para uma atividade santa. Precisamos estar seguros de que nossos filhos estão preparados para sair ao seu encontro de seu Deus. A igreja tem a responsabilidade de apelar aos jovens à luz da iminência do regresso de Jesus. Nossa juventude precisa ser desafiada hoje com uma mensagem relevante que supra suas necessidades. Os jovens precisam ver essa mensagem exemplificada na vida da igreja e de seus membros. Necessitam ser levados por preceito e exemplo a adotar um estilo de vida que lhes permita desfrutar a presença de Deus nesta terra, a fim de que a alegria desse relacionamento tenha prosseguimento nas cortes celestiais. Essa é a mensagem e esse é o ministério junto aos jovens da igreja. Reunir os jovens. Assegurar a salvação de nossa juventude é a obra da igreja em favor deles, mas esse é apenas um dos objetivos bíblicos do Ministério Jovem Adventista. Ele não é apenas um ministério feito para os jovens, mas sim realizado por eles. No mesmo capítulo de Joel que já mencionamos, ou seja, o capítulo 2, o povo se reconsagra ao Senhor. Sob a influência do Espírito Santo, arrependem-se dos pecados e se voltam para Deus. Então, ele lhes concede seu Espírito. Essa profecia tem grande aplicação a nós, a igreja remanescente da atualidade. Como povo remanescente que aceita a salvação, recebemos o Espírito Santo para nos preparar e estar em pé naquele grande dia. Então, ao ser derramado o Espírito em grande medida, os jovens, como parte do corpo de Cristo, proclamarão poderosamente esse Evangelho eterno. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Os jovens, nascidos de novo em Cristo e convencidos pela mensagem no Espírito e no poder de Elias, vão considerar com grande urgência a proclamação do Evangelho eterno. A comissão evangélica os inclui. Como seguidores de Cristo, o serviço é sua responsabilidade. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando, após a ressurreição, Jesus ascendeu ao céu, as palavras de despedida que dirigiu aos discípulos apenas reafirmaram aquilo que ele já havia declarado a seu povo muitos séculos antes. Vós sois minhas testemunhas, Isaías 43:10, Atos 1:8. Esse convite para sermos participantes da missão da Igreja de Deus se referia ao povo do Senhor em todas as épocas. Os jovens fazem parte dessa missão. Deus deseja o serviço deles. O ministério jovem deve incluir a responsabilidade da Igreja de chamar a juventude para o serviço e prepará-la para tanto. Deve auxiliá-la também, proporcionando oportunidades de atuação. Em nosso trato com a juventude, precisamos sempre ter consciência de seu potencial para o serviço, bem como da parte que Deus espera que cada um desempenhe em sua missão. O ministério jovem também contribui para que a sua juventude encontre alegria no serviço e o considere um privilégio e uma responsabilidade. Se, como igreja, aceitamos com sinceridade nossa responsabilidade para com os jovens, para onde esse fato nos levará como líderes? Lembro-me do que escreveu Pedro: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. 2 Pedro 3:11. Estamos numa posição única como ministros que servem aos jovens. É triste quando o ministro se afasta da fé em Deus, especialmente se a sua igreja e especialmente os jovens o tinham em alta consideração. Quando aparecem casos de imoralidade, de infidelidade e de adultério entre os pastores, é verdadeiramente triste. E é uma tragédia quando rapazes e moças, líderes de desbravadores e de aventureiros, tropeçam e caem. Sei que o diabo trabalha horas extras para conseguir esses resultados. Quando um líder apostata, isso abala a confiança dos jovens. Que classe de pessoas devemos ser? Efésios 5:1 é um dos muitos textos que sustentam a base bíblica do ministério. Diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Gosto de analisar esse verso. A palavra grega da qual se originou, sede, é um imperativo, como em português, porém, com o sentido de algo absolutamente necessário. Por esse motivo, poderíamos traduzir a frase da seguinte maneira: vós deveis, ou vocês devem. A tradução não dá a mesma ênfase do original grego. É absolutamente importante que vocês sejam imitadores de Deus. Vocês devem ser imitadores de Deus. O texto não diz, sejam um seguidor de Jesus. Ao contrário, diz, sejam imitadores de Deus. A palavra grega traduzida como imitadores é mimeomai, da qual se forma a palavra mimetizar, e derivam os termos mímica e imitação. Vocês devem ser imitadores de Deus. Em lugar algum do Novo Testamento está escrito que devemos ser imitadores de Jesus. Está escrito que devemos ser imitadores de Deus. Paulo escreveu sob inspiração do Senhor. Caso contrário, poderíamos pensar que estava blasfemando. Disse, sede imitadores de Deus. Jesus é nosso exemplo de como é Deus. Ele veio para mostrar-nos como é o Pai. Devemos seguir seu exemplo e imitar a Deus. Disse Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Creio que se somos imitadores de Deus, os jovens dirão, mostrem-nos o Pai e poderemos replicar. Já lhes mostramos o Pai. Se vocês nos viram, já viram o Pai. Isso não é blasfêmia, porque na continuação de Efésios 5:1 está escrito, como filhos amados. A palavra grega traduzida aqui para filho é tekna. Literalmente, aqueles que são nascidos dele. Os filhos e filhas de Deus são nascidos do Senhor Jesus Cristo. João 1,12 declara, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Tenho 4 filhos, infelizmente estão começando a atuar como eu. Fisicamente, do ponto de vista humano, quando se concebe um filho, ele recebe genes e cromossomos dos pais, e desse modo, as características são transmitidas pelas leis da genética e por isso as deixamos em herança aos nossos filhos. Lembro-me de que, antes de meu primeiro filho nascer, minha esposa e eu conversávamos sobre ele. Era uma experiência nova. Como seria nosso filho?
Supostamente teria, como eu, os dedos mindinhos meio tortos. Teria o engraçado dedão do pé de minha esposa. Teria orelhas grandes como eu. Com certeza teria um nariz como o de minha esposa. Quando terminamos de imaginar como seria nosso bebê, ele mais parecia um pequeno monstro. Todavia, felizmente Deus interferiu. Quando nosso filho nasceu, o Senhor fez algo com aqueles genes e cromossomos e o bebê não saiu feio. Quando nossos filhos começaram a crescer, minha esposa costumava dizer: "Olhe para ele, é igual a você." E eu perguntava: "Em que sentido?" Um dia, quando participávamos de um culto, nosso filho Brett cantou um hino especial. Senti-me orgulhoso dele, então minha esposa disse: "Olhe para ele, é igual a você." Perguntei: "O que você quer dizer?" Ela respondeu: "Observe, ele enfia os polegares por baixo do cinto." Perguntei: "E quem é que faz isso?" Então olhei para mim mesmo. Outro dia, estávamos caminhando com nosso segundo filho e ao ele se adiantar, minha esposa disse: "Olhe para ele, observe o seu jeito de caminhar, é igualzinho a você." Nossos filhos fazem as coisas que fazemos porque são nossos filhos. Não existe outra razão. O verso diz que devemos ser imitadores de Deus, devemos ser como alguém que nasceu dele. O 5º capítulo da Epístola de Efésios também fala de coisas que nunca deveriam acontecer na vida de um líder cristão: impureza, imoralidade, zombaria, conversação leviana, brincadeiras inconvenientes, piadas maliciosas. Essas coisas não têm parte no reino de Deus. No verso 7, Paulo prossegue: "Não sejais participantes com eles", e explica que há filhos da luz e filhos das trevas. O templo de Diana estava localizado em Éfeso. Era para lá que as pessoas costumavam ir antes de se tornarem cristãs. Era o centro social da cidade, um lugar cheio de sacerdotisas pagãs e prostitutas que exerciam seu ofício no templo. Lá se realizavam orgias, bebedeiras e representações teatrais. Todas essas coisas costumavam acontecer ali, mas Paulo lembrava aos Efésios que haviam se tornado filhos da luz e não das trevas. Não sejais participantes com eles. Irmãos e líderes de jovens, o ministério jovem é desafiador. Vocês não podem ser líderes de jovens e pretender ao mesmo tempo ser filhos da luz e das trevas. Sede imitadores de Deus. Nesse ministério há um desafio que Deus espera transcenda qualquer coisa que este mundo tem para oferecer, porque somos filhos e filhas de Deus. Em Éfeso costumava dizer: "Nós vamos ao templo de Diana somente para ver o espetáculo, não participamos da liturgia." Mas no cenário desse templo, onde se exibiam as peças teatrais, todos os vícios e pecados do mundo eram retratados. Paulo advertiu: "Se vocês forem lá para assistir, serão participantes de seus pecados." Observem a programação da TV, leiam a resenha dos filmes. Fiz isso a propósito uma noite dessas. Em 10 páginas não encontrei uma que não retratasse os pecados deste mundo. Como mordomos do dinheiro do Senhor, pagamos para ver com nossa família o pecado acontecendo. Não sejamos participantes desse pecado. Não nos enganemos dizendo: "Ah, Senhor, estou só assistindo a um filme." Esses filmes retratam os pecados pelos quais Cristo morreu. Se tomamos a sério o ministério jovem, devemos começar a ser imitadores de Deus. Não nos queixemos ao Senhor no dia do juízo, quando Ele perguntar: "Onde está o teu rebanho, o teu lindo rebanho?" Já é tempo de levarmos a sério essa imitação de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Isso faz parte da mensagem de Elias. Não sejais participantes com eles. O ministério jovem requer líderes que vivam um estilo de vida cristão e dinâmico. A liderança no ministério jovem tem mais a ver com a influência da religião cristã em sua própria vida, do que com a assimilação da mecânica da liderança e da psicologia jovem. Podemos adquirir todos os livros sobre psicologia da juventude que quisermos. Podemos comprar todos os manuais sobre como conduzir o ministério jovem, mas isso não significará absolutamente nada se for contestado pela influência de uma vida que se aparta do Senhor Jesus Cristo. O ministério jovem pastoreia os jovens e reflete um cristianismo prático, preparando-os e dirigindo-os para o serviço, a fim de que possam desfrutar a emoção de viver para Jesus. Permite-lhes cumprir o propósito do Senhor para a vida deles. O desafio é visualizar nossos métodos e abordagens como um ministério baseado na Bíblia, o qual exerça influência sobre a salvação.
Isso, creio eu, é a mensagem de Elias para os jovens. O ministério jovem é o veículo que transportará com segurança os jovens deste mundo para que estejam em pé diante do trono de Deus. O propósito do ministério jovem está incorporado em seu alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração é, em essência, a mensagem de Elias. Acima de tudo, o ministério jovem deve ser evangelizador. Teremos que responder diante de Deus por nosso ministério. Quando Cristo voltar, nos perguntará: onde está teu rebanho, teu lindo rebanho? E nós devemos estar em condições de responder positivamente.